Primeiro, para quem não nos conhece e quem está de novo, a ID Global é uma ONGD. Nós temos como missão agir, incluir e desenvolver através da educação, promovendo uma cidadania ativa e uma mudança global para um mundo mais sustentável. E temos projetos, a nossa intervenção é em Portugal e em Moçambique. Existimos faz 19 anos. Trabalhamos em Portugal na área da educação para o desenvolvimento e cidadania global. Em Moçambique, trabalhamos na área da educação e de infância. E estes temas da ação climática, do desenvolvimento sustentável, têm sido trabalhados com professores, com alunos, com municípios, com associações juvenis, ao longo destes vários anos. Não são as únicas áreas de ação em que nós intervimos, mas têm tido cada vez mais relevância. Os projetos na área da ação climática, tanto ao nível da sensibilização, a influência política, como também de ação, de implementação de estratégias inovadoras para a descarbonização. E no âmbito desta experiência, deste caminho, chegámos ao projeto Mission Impossible, que foi partilhado pela minha colega Nádia, como vocês ouviram falar, portanto é financiado pelo Erasmus+, e conta aqui com uma parceria europeia com ONGs e ONGs da Espanha e da Itália, e também com a Universidade de Cádiz, de Espanha. E começa assim um bocadinho por uma introdução, só para entrarmos assim devagarinho no tema, sobre estes objetivos de neutralidade climática que Portugal, a nível político, definiu para si próprio e assim, enquadrado numa estratégia europeia. Então, nós temos a Lei de Bases do Clima e, relendo a Lei de Bases do Clima, que é de 2021, ela reconhece que estamos e vivemos numa situação de emergência climática. Uh, Reconhece as associações como sujeitos da ação climática, não só os municípios e por aí fora, e as empresas, reconhece as associações como tendo também um papel, o que é ótimo. E o Estado português compromete-se a alcançar a neutralidade até 2050, mas tentando, analisando, ver se até consegue um pouco antes, até 2045. Esta lei de bases do clima define metas de redução dos gases de efeito de estufa até 2020 e 30, até 2030 já deveríamos reduzir 55%, até 2040 entre 65% a 75% e até 2050 pelo menos 90%, sendo que seria o ideal 100%, tendo em conta o objetivo da neutralidade climática. Mas todos ouvimos as notícias e sabemos que estamos a ficar cada vez mais atrás neste sonho de alcançar estas metas. Inclusive, o Estado tem uma ação judicial imposta por algumas associações ambientalistas por não estar a fazer o suficiente para cumprir estas metas. Portanto, pus aqui uma frase da Mariana Gomes, da Associação Último Recurso, que diz que esta ação judicial foi interposta porque 99% dos prazos definidos no Parlamento, pelo Parlamento na lei aprovada não foram cumpridos e quase nada foi feito. E neste momento este processo judicial já está em Supremo Tribunal. Portanto, temos que nos mexer, temos que nos mobilizar, todos temos um papel e as ONGs e as ONGD em concreto também fazem parte deste processo, deste esforço, não é, global para melhorarmos as nossas metas. Então, agora sim, e como melhorar, não é? Portanto, como melhorar, sabemos que há estratégias de mitigação e de adaptação, só para relembrar também um pouco os conceitos, a mitigação mais na ótica da redução das emissões de gases de efeito de estufa e no aumento de sumidores de carbono, e a adaptação na criação de estratégias que nos façam, que nos ajudem a viver a viver com as consequências, não é? O que fazer, como adaptar-nos, uma vez que muitas consequências já são transversais a muitos de nós no dia a dia, na vida das populações. Chegamos então aqui
ao nosso papel, não é? ONGs, pessoas interessadas e preocupadas por este tema. O que podemos fazer, como criar uma estratégia climática, eu imagino que vocês, principalmente quem está em ONGs, tal como a ID Global, já faça muita coisa. Portanto, aqui o que este projeto nos levou a ir dar um passo foi dar um passo em frente, ir um pouco mais além no sentido de criar uma estratégia a longo prazo, sistematizada, com indicadores, com meios de verificação, e é essa estratégia que vamos apresentar agora ao longo deste webinar. Então, passo a passo, que foi o que foi prometido no título deste webinar, vamos lá. Primeiro, encontrar o objetivo. O que é que queremos com a nossa estratégia? Enquadrar, dois, enquadrar o contexto, qual é o nosso, onde nos posicionamos para trabalhar. Descrever a linha de base, 3. 4. Descrever e quantificar a mudança que se pretende alcançar. 5. Definir os recursos existentes para a ação climática. E 6. Definir a forma de monitorização e avaliação. Então, vamos começar pelo primeiro. E é sempre a partir da experiência da ID Global, está bem? O nosso objetivo com esta estratégia foi reduzir as emissões que nós, a ID Global, que nós, entidade, somos, provocamos, não é? Ou criamos, em particular com os escritórios que temos, portanto, temos escritório em Lisboa, no Porto Santo no Chibuto, em Moçambique, e criar estratégias de adaptação envolvendo a equipa e as comunidades com quem trabalhamos. Ok, passo 1, está feito. Passo 2, foi enquadrar o contexto, ou seja, foi todo um processo que nos levou também a rever um pouco a bibliografia em relação a estas questões. Portanto, vamos falar do contexto em Portugal para simplificar, que é gravada pela exposição a eventos climáticos extremos, como ondas de calor combinadas com secas, e em Moçambique, não é? Nos países em que nós trabalhamos. Moçambique, de acordo com o Índice Global de Risco Climático, em 2009 foi um dos países mais afetados pelas alterações climáticas. E em concreto, no Chibute, que fica na província de Gaza, onde nós trabalhamos, as cheias são uma das principais preocupações. Tendo que vocês certamente estão em várias cidades do país, eu própria falo a partir do Porto Santo, portanto interessa caracterizar o território específico e a dimensão local do problema. Terceiro ponto, descrever a linha de base. Aqui vem a parte em que dá mesmo mais trabalho. Então, nós para isso tivemos que recorrer a alguns instrumentos, algumas ferramentas para calcular as emissões. Nós não só podíamos perceber qual era a nossa linha de base, percebendo também qual era a nossa pegada. Para calcular as emissões, no âmbito deste projeto, nós tínhamos duas possibilidades, ou uma, usar a calculadora de emissões de carbono das Nações Unidas, outra, usar a calculadora de emissões de carbono que uma ONGD, a nossa parceira, criou, a Iroko, é o nome dessa ONGD. E outra estratégia foi, para além de calcular o impacto negativo, pensar, bem, mas nós, sendo associação, também fazemos muita coisa positiva, também podemos ver com a nossa ação, ao nível da educação, por exemplo, o que é que nós poupamos. E então, no âmbito deste projeto, criou-se uma calculadora de poupança. São estas calculadoras que eu agora também quero mostrar-vos, para perceberem onde é que nós chegamos. Se calhar vou mostrar-vos assim mais ao de leve os resultados e depois mostro-vos as ferramentas. A calculadora de emissões de carbono, esta nós usamos mesmo a das Nações Unidas, portanto, obriga-nos a fazer aqui, tomar algumas decisões. O que é que nós vamos contabilizar? O que é que nós queremos contabilizar? É a água, é a luz, é os transportes, é o uso, os transportes casa-trabalho, é o tempo se há pessoas a trabalhar online, ou todo o trabalho é presencial. Ok, nós tivemos que definir o que é que queríamos incluir, tivemos que ir perceber o que é que queríamos incluir para depois ir à procura das faturas e vermos o gasto que tínhamos com isso. Depois
definir o ano, não vamos calcular, de 19 anos de intervenção que nunca mais saímos daqui. Então nós decidimos, isto começámos este projeto já há algum tempo, decidimos calcular as nossas emissões de 2023, decidimos calculá-las anualmente. Portanto, agora, no início do próximo ano, vamos calcular as de 2024. Portanto, apresentamos os dados de 2023. E depois de perceber também os âmbitos. E os âmbitos, para saberem, esta calculadora das Nações Unidas permite calcular no âmbito 1 emissões que são diretamente controladas ou da responsabilidade da organização. Hum, se eu tenho uma escola, uma fábrica, um poço. O âmbito 2, emissões indiretas associadas aos consumos contratados, portanto, nós só temos a informação pelas faturas, é o mais habitual. E o âmbito 3, emissões indiretas derivadas da cadeia produtiva, ou seja, viagens, os resíduos, entrega de materiais, também são indiretas, mas têm a ver com os gastos. Pronto, com isto a nossa calculadora permite-nos colocar alguns campos. Esta calculadora de emissões de carbono, nós tivemos que fazer preencher uma grelha para Portugal, é um Excel, no fundo, e depois preencher uma grelha para Moçambique, porque os parâmetros são diferentes, não se avaliam as coisas da mesma forma, os contextos são diferentes. Então, aqui mostramos-vos um pouco os resultados que tivemos na calculadora para Portugal de emissões de carbono. Então, no âmbito 1, que é aquelas emissões de combustíveis, bioenergia, nós não temos nenhuma fábrica, não temos nenhum poço, não temos nada, não tínhamos aqui nada para contabilizar. No âmbito 2, calculámos aqui os resíduos, tivemos que contabilizar qual era o nosso desperdício, também os bens adquiridos, também conseguimos calcular um pouco. E vamos só por aqui os transportes aéreos. Então percebemos que estas viagens Lisboa-Moçambique, Lisboa-Porto Santo ou Madeira-Porto Santo era o que tinha mais impacto em termos de CO2 ou CO2 equivalente. Portanto, também quando a pessoa fica alojada num hotel, não é? Se vai em trabalho, fica alojado, isso também tem um impacto. Os transportes marítimos, os transportes todos que usávamos, táxi ou Bolt ou o que fosse, por aí fora. Os custos com o escritório em casa, por aí também tivemos que calcular. Mais exemplos, portanto, aqui, bem, no fundo foi isso e chegámos à conclusão que emitimos 20 toneladas de carbono em Portugal. Nós somos uma ONGD muito pequenina, também é importante dizer. Ali mostrava que tínhamos em 2003 23 9 colaboradores, mas de qualquer forma, 20 toneladas para uma ONGD pequenina. Pronto. Curiosamente, nós fizemos este cálculo para a nossa intervenção em Moçambique e imaginem, só deu 4 toneladas. Claro que pusemos as deslocações de avião na nossa grelha de Portugal, pronto, que são compradas cá. E a de Moçambique não recebeu então esse cálculo. Mas de qualquer forma percebemos que temos um impacto muito mais negativo em Portugal do que em Moçambique, o que é bastante interessante. Então, se calhar agora mostro-vos um pouco esta calculadora de forma a ser um pouco mais realista. Só tenho que tirar isto terminar aqui a apresentação, mas eu acho que vocês vão continuando a acompanhar o meu ecrã. Se não acompanharem, digam, por favor. Portanto, no fundo, esta é a tal calculadora apresenta-se assim, com um Excel, com várias sheets. Lembro que estou a apresentar a calculadora das Nações Unidas. Nós também criámos uma calculadora para o projeto, mas nós preferimos usar esta, achámos que era mais simples. De qualquer forma, o próprio projeto europeu também criou uma calculadora. Pronto, tem a tal tabela da organização. E depois, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que calcular as despesas portanto, aqui no fundo isto é tudo por fatores, no sentido aqui, a unidade medida é os quilómetros, e depois a grelha está cheia de fórmulas que permite automaticamente, portanto, esta é a coluna do CO2, esta coluna é do CO2 permite automaticamente, se nós dizemos que tivemos estes quilómetros,
e para esta distância, automaticamente ela dá as toneladas de CO2 que nós consumimos, CO2 equivalente, pronto. Aqui para os resíduos também tivemos que perceber quais eram os nossos resíduos, o uso de plásticos, dá um pouco de trabalho, ou seja, isto de fazer uma estratégia contabilizada ou mensurável implica ir ver as faturas da água, da luz, do papel, das viagens de avião. Pronto, isso implica tempo, mas nós achámos que valeu a pena. Por exemplo, aqui nos voos, esta é a sheet dos voos, desculpem, está em inglês, mas depois nós disponibilizamos em português. Nós acabámos por fazer esta análise na versão inglesa. Portanto, aqui isto tem a ver com as vezes que nós ficámos alojados em hotéis, por exemplo, aqui ocupámos um quarto por 2 noites e automaticamente isto dá o valor de quilogramas de CO2 emitidos. O mesmo com os voos, aqui está o destino de partida, o destino de chegada, em classe económica, ida e volta, e automaticamente permite-nos chegar a esta estimativa de valores. Portanto, aqui o uso do carro, trabalho-carro, portanto, trabalho-casa, desculpem, tem um impacto grande, a calculadora permite contabilizar isso. No escritório, se usamos aquecimento ou não, o papel que consumimos, portanto, tivemos que ver quantas resmas normalmente nós compramos e gastamos por ano. Aqui também se, por exemplo, houve uma vez que tivemos que despachar carga, por aí fora, pronto. Não vos mostro mais, ficam com uma ideia e depois estas ferramentas também estão disponíveis para vocês. Ok, então com esta análise nós percebemos o nosso impacto é de 20 quilos, então se calhar todos os anos vamos fazer esta 20 toneladas, desculpem, todos os anos vamos fazer esta análise e ver se melhoramos ou pioramos. Claro que depois temos que fazer a proporção, se temos mais ou menos projetos. Não podemos pensar só em aspectos negativos, que é realmente negativo, mas vamos pensar também o nosso impacto positivo, não é? Portanto, temos um impacto negativo, mas nós também, como associação, a nossa missão é a educação para o desenvolvimento sustentável, a educação para o desenvolvimento, e por aí fora. Então, nós temos também uma proposta, que é usar a calculadora da poupança, que permite calcular as emissões que evitamos ou poupamos com a nossa ação positiva na comunidade. Ela permite a vários níveis, portanto, desde a gestão florestal à educação aos transportes, e vamos ver um pouco o resumo da nossa avaliação. Portanto, se calhar vou deixar assim sem ser em modo de apresentação, porque depois quero mostrar-vos a calculadora mesmo. Portanto, esta calculadora da poupança também permite nós pormos, por exemplo, a calculadora é outro Excel, é outra ferramenta. Nós conseguimos pôr até 5 projetos. Aqui conseguimos num só fecheiro contabilizar tanto os projetos de Moçambique como também de Portugal. E então permite-nos pôr até 5 projetos, avaliar até 86 atividades, e os resultados dão-nos uma estimativa total de emissões evitadas por categoria por projeto. Ok, interessante. Isto para quem, principalmente para as associações de ambiente, tem muitas oportunidades. Pronto. Nós trabalhamos mais na área da educação, mas na altura, em 2003, ainda estávamos a trabalhar num projeto em Loures, o PAB Living Lab, em que nós plantámos árvores. Então, se vocês virem aqui por este projeto número 5, que é esse projeto, nós plantámos 80 árvores, e diz aqui que evitámos 11 quilogramas de CO2 equivalente. Ok, pronto, evitámos 11 quilogramas, está bem. Então passámos para a sheet da educação e nós na educação promovemos a educação de infância, ou seja, a escolarização ao nível do pré-escolar, e conseguimos contabilizar que estávamos a trabalhar com 244 alunos. Pusemos só um ano escolar, sendo que nas nossas escolinhas as crianças estão 2, 3 anos até irem para a primeira classe, ao primeiro ciclo, e que com esta intervenção na área do acesso à escola, nós poupámos, vocês veem aqui, 25.928 quilogramas de CO2 equivalente. Ok? Muito bem. E depois a calculadora permite-nos um resumo.
Então, este resumo, vamos aumentar um bocadinho, percebemos aqui que nós somos, como eu vos disse, somos uma ONG pequenina, portanto há aqui muitas áreas que nós não intervimos, mas que no Forest Management, que é a tal parte da plantação de árvores, evitámos 880 toneladas de emissões, ou quilogramas neste caso, estava a dizer toneladas ainda há bocadinho, mas aqui é quilogramas, e na educação, então, 6.000, pronto, as que estão aqui ao todo, portanto, vemos aqui à direita que evitámos 6 milhões de quilogramas de CO2. E o que fomos vendo ao longo do projeto era que, bom, isto é muito interessante, nós evitamos 6 milhões de quilogramas de CO2. Por que não também usar isso nos nossos indicadores? Como associação, normalmente nós dizemos que nós envolvemos 100 alunos, fizemos 20 sessões de formação, nós criámos 2 recursos pedagógicos, mas isto também tem um impacto positivo, isto também é um impacto positivo a nível global. Então, nossa proposta, e até para vocês que quiserem experimentar estas calculadoras nas vossas organizações, é uh, divulguem também a nível da comunicação quantos quilos ou toneladas de CO2 vocês evitam e poupam pela vossa atuação positiva. Quem sabe isto também atrai financiadores, mostrar que temos este nível de responsabilidade ambiental e simultaneamente social. Ok, então a calculadora, que agora hum, é mais colorida do que a outra, esta foi desenvolvida no âmbito do projeto. Eu mostro-vos a versão em inglês, mas temos a versão em português, portanto, esta é a fase em que nós pomos o nome dos projetos, o continente onde eles acontecem, e depois vamos por aqui afora, portanto, à medida que nós preenchemos um campo, por exemplo, eu vou aumentar, mas aqui lembram-se, preenchi o campo das árvores, da plantação de árvores urbanas, portanto, porque aqui, se vocês virem, tem imensas hipóteses. Se eu pusesse aqui o dobro, se eu pusesse aqui mais do que o dobro, portanto, mudava automaticamente. Pronto, agora não mudou, se calhar. É porque isto eu não tenho isto no modo de edição, pronto, peço desculpa, mas mudava automaticamente. O mesmo com as várias áreas de resíduos, de edifícios, de produção de energia, portanto, dá para ONGs muito grandes ou entidades que trabalham em alta escala, em áreas desde edifícios, resíduos, eficiência energética, transportes, portanto, aqui também é muito interessante porque dá para perceber o impacto se nós temos pessoas a trabalhar, a fazer reuniões online em vez de ser reuniões presenciais, se a entidade dá para levar bicicletas, por aí fora. Então, esta é outra ferramenta que fica disponível. Pronto, voltando para a nossa apresentação, agora que já mostrei algumas das ferramentas, portanto, este era o passo de ver o nosso ponto de partida, de onde é que nós partíamos. Ok, temos estas emissões, temos este impacto positivo. Ok, então já posso passar para o passo 4 de criar uma estratégia de ação climática, que é, então, qual é a mudança que eu quero alcançar, não é? O que é que eu vou fazer a partir de agora, conhecendo a nossa intervenção de forma diferente, de forma detalhada. Então, eu vou criar indicadores e metas, eu vou criar objetivos que me orientem num futuro. São estes indicadores e metas que a minha colega Sofia Guerra já de seguida vai apresentar, ou seja, vocês vão ficar a conhecer o que é que nós definimos como estratégia de ação climática, que para nós começou a nossa estratégia em 2024 e vai até 2029. É quase como um plano estratégico de uma organização, mas nesta área. Depois temos que ver quais são os recursos humanos e materiais que temos, quais são as ferramentas, já sabemos que temos as calculadoras, mas que metodologias vamos usar para esta estratégia de ação climática. E claro, como é que vamos monitorizar isto? Da nossa parte, tivemos que definir um calendário, tivemos que definir meios de verificação, ou seja, se nós vamos fazer isto, como é que provamos? Definimos que vamos fazer um relatório anual, para ir depois comparando se estamos bem, se estamos a dar passos em frente ou não. E pronto, chegamos aqui a uma conclusão. Então, que ferramentas nós temos?
que ficaram disponíveis no âmbito do projeto. Portanto, nós temos um manual do estratega climático, nós defendemos que cada associação, que cada ONG deve ter uma pessoa responsável por, pelo menos uma vez por ano, fazer esta contabilização das emissões, ver se o plano, se a estratégia está a ser implementada, ajudar os colegas a não esquecer das questões das alterações climáticas no planeamento dos seus projetos. Ok, portanto, nós temos aqui um manual para essa pessoa, para esse especialista que poderá ser a pessoa responsável dentro de uma organização por estas questões. Temos a calculadora de emissões do projeto. Temos um manual, é o anexo 3, sobre como usar a calculadora das Nações Unidas. Temos a nossa calculadora da poupança, que vocês já conhecem, e o manual de como usá-la. E depois temos alguns documentos de apoio, que é os critérios, uma lista de critérios ambientais para contratos públicos, um escritório eficiente, o que é que implica, uma lista de riscos ambientais, também uma lista de controle para a estratégia de comunicação, porque nós percebemos que é mesmo importante comunicar este esforço que fazemos, ou seja, de contabilizar emissões e de poupar, tanto ao nível das que emitimos como do que poupamos. E também, se vocês quiserem fazer a vossa própria estratégia climática, temos um template. Onde é que então encontramos isto tudo? É ali no site em baixo. Eu vou já mostrar, portanto, é este site do projeto Emission Impossible, que tem este kit de ferramentas da estratégia climática. E aqui vocês veem aqui estão as calculadoras que já vos mostrei, os manuais, e pronto, e só clicando vocês conseguem ter a lista de anexos. Por exemplo, este aqui é o manual da calculadora das Nações Unidas. Se passar para o outro, é o manual do estratega climático, no que tem todas as orientações. Por exemplo, esta lista de controle para edifícios e escritórios inteligentes. Portanto, tem aqui alguns conselhos. Às vezes nós sabemos, mas é um lembrete ao nível da iluminação dos equipamentos eletrónicos por aí fora. Aqui uma checklist de riscos, possíveis riscos ambientais. Portanto, este aqui é o template que vocês podem usar se quiserem criar uma estratégia de ação climática. Tem todo um modelo, todo um template para usar. A lista de controle para uma estratégia de comunicação, ou seja, se queremos divulgar que temos esta estratégia, que estamos a poupar X emissões, então quais são os passos a dar para divulgar todo este esforço? E por aí fora. Portanto, é um pouco isto que queria partilhar com vocês e que vou agora interromper. O que nós temos sentido de positivo é que, com este projeto, porque nós também já trabalhamos nesta área da educação ambiental há muito tempo, e de educação para o desenvolvimento, é que normalmente nas candidaturas e quem faz candidaturas a financiamentos tem sempre que preencher o campo da sustentabilidade, e nós punhamos reciclar, punhamos poupar papel, desligar os equipamentos. Em Moçambique, nós pomos sempre utilizar os recursos locais, reutilizar. Portanto, tínhamos sempre estas coisas muito simples, a nosso ver que a partir de agora se consideramos simples, mas, por exemplo, nós em Moçambique temos, em conjunto com a comunidade e neste contexto do Chibuto, nós temos 5 escolinhas de escolinhas de educação de infância, escolinhas comunitárias. E nunca tínhamos posto numa candidatura a um financiamento dinheiro para um plano de emergência da ação climática, para fazer simulações de emergência. Isto leva-nos a pensar sempre mais à frente, ou seja, eu quando faço um projeto, eu tenho que pensar que se eu não tiver uma estratégia de ação climática, com os riscos que vivemos hoje em dia, o nosso projeto até pode ir por água abaixo, infelizmente. No caso de Moçambique é gravíssimo, não é? São crianças, são vidas, é muita gente ali envolvida, obviamente. Então, eu tenho que começar, eu como gestora de projetos, eu como pessoa que elabora candidaturas a financiamentos, eu tenho que já considerar o risco climático e tenho que pensar ou na mitigação ou na adaptação. O que é que eu posso fazer no meu próprio escritório para melhorar a situação, ou o que é que eu posso pôr já nos orçamentos para que todos tenhamos mais formação,
para, por exemplo, se eu vou a Moçambique, então eu tenho que pôr no orçamento, se calhar, plantar espécies endógenas ali da zona do Chibute para compensar as minhas emissões de carbono, não é? Então eu não quero só viajar até Moçambique, eu quero viajar e compensar o impacto negativo que eu tenho, então eu vou acrescentar isso. A compra de sementes tem que ser locais, tem que ser adaptadas ao clima e ao território. E há toda uma visão mais estratégica e muito mais aprofundada agora do que simplesmente, olha, vou reciclar ou vou poupar papel. É um bocadinho as aprendizagens que temos com este projeto e agora o desafio é mesmo ver se conseguimos encontrar o tempo, que nas ONGs andamos sempre a correr, não é? Para, para contabilizar o nosso impacto todos os anos. É esse o nosso objetivo. Pronto, e era isto que eu queria partilhar e agradeço a vossa paciência. Obrigada, Sofia, pela tua partilha, que foi muito interessante, sobretudo, pelo menos eu achei particularmente interessante a parte sobre as tabelas. Confrontar os números faz-nos colocar as coisas numa outra perspectiva. Vou então agora apresentar a segunda oradora, que nos vai falar sobre como apresentar a estratégia de ação climática da AID Global. Sofia Guerra, antropóloga e mestre em estudos do desenvolvimento e atualmente doutoranda em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, a trabalhar numa tese focada sobre o papel da arquitetura paisagista nos espaços verdes nas cidades para a mitigação das alterações climáticas. Já realizou várias ações de voluntariado na área social e ambiental, tendo vivido na Islândia durante meio ano, realizando diversas atividades nestes âmbitos. Há cerca de um ano começou a trabalhar também como voluntária na ONG Médicos do Mundo. Já teve algumas experiências de trabalho, nomeadamente na Amnistia Internacional e na Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, e é atualmente assistente de projetos na ONG AID Global, querendo sempre contribuir para uma sociedade mais consciente e sustentável. Obrigada, Nádia. Eu vou então partilhar a minha apresentação. Só um pouco. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Vou apresentar a estratégia climática da AID Global, elaborada no âmbito do projeto Mission Impossible e intitulada de O Caminho para uma AID Global mais verde. Uma estratégia climática a implementar entre 2024 e 2029. Assim sendo, para o desenho desta estratégia foi tida em conta a contextualização de cada país, uma vez que a AID Global, como já percebemos, trabalha em Portugal e em Moçambique, e, portanto, houve também uma reunião de dados de modo a elaborar um diagnóstico da pegada de carbono da AID Global, tanto em Moçambique como em Portugal, e para os cálculos desta pegada de carbono, estes foram realizados com uma calculadora de emissões de gases de efeito de estufa da ONU, como também já vimos. Concluímos então, tendo como ano referencial o 2023, que as emissões estimadas emitidas pela AID Global correspondiam a 24,3 toneladas de CO2, tendo em conta que 20,3 toneladas de CO2 eram derivadas das operações em Portugal e 4,27 toneladas de CO2 associadas às operações realizadas em Moçambique. Em Portugal, estas emissões inserem-se no âmbito 3, havendo uma maior dominância por parte das viagens e deslocações pendulares dos colaboradores, correspondendo a 9,27 toneladas estimadas de CO2, e em Moçambique as nossas emissões inserem-se no âmbito 1, nomeadamente com os veículos de passageiros, também devido às viagens realizadas no âmbito das nossas atividades no país, correspondendo com 4,27 toneladas estimadas de CO2, e conseguimos concluir aqui que Moçambique representa apenas 1/5 do total de emissões produzidas pela AID Global. Então, quais é que são os nossos objetivos com esta estratégia climática? A nível interno, é nosso objetivo sensibilizar os colaboradores e implementar políticas amigas do ambiente,
E a nível externo, com o nosso público-alvo de beneficiários e parceiros, é nosso objetivo ter uma comunicação de resultados e uma sensibilização do público em geral. Então, passando agora aos indicadores, a nível da sensibilização, temos vários indicadores, começando pela criação de uma ação de formação para todas e todos os colaboradores e colaboradoras, tendo como meio de verificação uma pasta com o kit de ferramentas do curso de autoaprendizagem, a ser implementado em 2025. Depois temos incluir a educação ambiental nos programas educativos das escolinhas de Moçambique, tendo como meio de verificação estes mesmos planos de atividades das escolinhas, a ser implementado em 2025 também. E depois 100% dos colaboradores e das colaboradoras e voluntários e voluntárias estarem envolvidos e capacitados para a implementação da estratégia. Isto a acontecer de 2026 a 2029, tendo como meio de verificação a integrar a estratégia no manual de procedimentos da organização. Relativamente à política de trabalho inteligente, após a integração de novos colaboradores na organização, dar a possibilidade de estes trabalharem remotamente cerca de 20% do seu tempo, isto a ser implementado até 2028, tendo como meio de verificação a partilha do calendário Google com o registro dos dias do trabalho remoto. Relativamente ao desperdício, reutilização e reciclagem, temos um indicador a ter em conta que sempre que as entidades financiadoras o permitam, optarmos a 100% por arquivos digitais, isto a ser implementado até 2027, tendo como meio de verificação a cópia da candidatura do projeto, onde se indica o compromisso então com estes arquivos digitais. Ainda neste âmbito, é nosso objetivo reduzir as impressões a 10% em Moçambique e em 30% em Portugal, até 2025, tendo como meios de verificação as faturas das despesas com o papel e comparação com as do ano anterior. Isto é um indicador que também já andamos a ter em conta nos anos anteriores, mas queremos melhorar ainda este aspecto. Um outro indicador é também relativo à utilização de garrafas de água reutilizáveis pelos colaboradores e colaboradoras da organização, a ser implementado de 2024 a 2026, e o meio de verificação corresponde à fatura da compra e ou fotografias destas mesmas garrafas, também para diminuirmos aqui um pouco o plástico. Relativamente ao consumo energético, é nosso objetivo desligar os computadores e monitores no final do dia e tirar os carregadores da tomada. Já é uma coisa que também temos em conta, mas reforçar. O meio de verificação corresponde à observação direta por parte das e dos colegas e a partir em reuniões de equipas, a ser implementado até 2029, e também aqui uma redução de computadores nas reuniões de equipa, isto porque as nossas reuniões, como trabalhamos tanto em Portugal como em Moçambique e na Madeira, as reuniões de equipa têm sempre computadores envolvidos e, portanto, fazermos aqui uma redução destes mesmos computadores, juntando 2 ou 3 pessoas por cada computador, tendo como meio de verificação as fotografias dessas mesmas reuniões. Relativamente a compras sustentáveis, o nosso primeiro indicador é relativo à compra de alimentos orgânicos, locais e fair trade para os coffee breaks dos eventos ou reuniões, a ser implementado até 2029, tendo como meio de verificação as faturas e fotografias e registro das compras. Outro indicador corresponde à compra de computadores e telemóveis recondicionados para os escritórios, que também já temos em conta, e aqui mais uma vez este reforço, tendo como meio de verificação as faturas e fotografias e registro das compras, e uma análise também da responsabilidade social e ambiental das marcas no momento da aquisição dos mesmos, através de um relatório de sustentabilidade social e ambiental das empresas, isto também a ser implementado até 2029. Ainda neste âmbito de compras sustentáveis, é nosso objetivo escolher parcerias com práticas sustentáveis e respeitadoras dos direitos humanos, quer na construção de materiais, quer na realização de projetos. Para isto, iremos verificar através de um relatório de sustentabilidade social e ambiental das empresas e provas de envolvimento em ações sociais e ambientais, e também a compra de papel certificado para as impressões, também com meio de verificação a fatura ou fotografias e registro das compras, a ser implementado também até 2029. Ainda neste âmbito, é nosso objetivo privilegiar os fornecedores locais na compra de materiais e equipamentos, tendo como meio de verificação as faturas e registro da compra dos materiais e destes mesmos equipamentos, e também a reutilização de produtos como tecidos para produzir novos materiais,
tendo como meio de verificação as fotografias destes mesmos materiais a ser implementado também até 2029. No âmbito de incluir o impacto ambiental nos projetos e também juntando aqui a estratégia de recrutamento, temos como objetivo que todas as candidaturas a novos projetos incluam indicadores ambientais. Para isto, temos a meio de verificação do formulário das candidaturas dos projetos e que 70% dos recursos humanos contratados, pelo menos em Portugal, tenham experiência, formação ou participado em ações de voluntariado na área ambiental. E sendo que o meio de verificação será o currículo das pessoas empregadas ou outros certificados, a ser implementado também dentro do ano de 2024 a 2029. Relativamente à mobilidade, um grande peso na nossa pegada ecológica, temos aqui 10% de viagens verdes nos projetos europeus, preferindo meios alternativos ao avião, tendo como meio de verificação o registro das viagens, por exemplo, através dos planos, da compra da viagem, das faturas, e outro indicador sendo a diminuição em 50% das viagens aéreas entre Porto Santo e Madeira, preferindo o barco, e em que os meios de verificação correspondem à comparação do número de viagens no ano em questão com os anos anteriores e do registro destas mesmas viagens a ser implementado também entre 2024 e 2029. Também ainda neste âmbito da mobilidade, incentivar o uso da bicicleta, disponibilizando garagem para estacionamento de bicicletas, isto maioritariamente dentro das deslocações de trabalho-casa, casa-trabalho, e o meio de verificação corresponde aqui a um relatório interno que será realizado de 2024 a 2029. Por fim, um plano de emergência no Chibouto, Moçambique, em que o indicador corresponde à criação deste mesmo plano de emergência para as 6 escolinhas de educação de infância que gerimos em Moçambique, juntamente com outros parceiros, considerando então a proteção de todas as vidas e a salvaguarda dos recursos, sendo aqui que o meio de verificação será a cópia deste plano de emergência, que já se encontra a ser construído, e, portanto, será implementado de 2024 a 2025, e ainda dinamizar uma formação por ano junto à comunidade educativa, envolvendo as pessoas, a equipa, crianças, família e entidades responsáveis no plano de emergência, em que o meio de verificação será então a folha de presença desta mesma formação e fotografias da mesma. Criar também um plano de emergência para o nosso escritório em Moçambique, não só para as escolinhas, mas também para o escritório, para salvaguardar a equipa e os recursos do escritório, em que o meio de verificação será então a cópia do plano de emergência, e isto a ser implementado de 2024 a 2025. Relativamente à nossa estratégia de comunicação, esta passa por esta estratégia ser publicada no website, tendo como público-alvo os stakeholders, ainda neste ano de 2024. Passa também pelo facto do impacto ambiental ser publicado 2 vezes por ano nas redes sociais e 1 vez por ano através da newsletter, tendo também como público-alvo os stakeholders até 2029. O impacto da estratégia ser publicado no website e atualizado também pelo menos 1 vez por ano, tendo como público-alvo os stakeholders até 2029. O impacto da estratégia ser partilhado em pelo menos uma reunião de equipa e ou de direção também por ano, em que o público-alvo são os doadores, e aqui a ser implementado de 2025 a 2029. Incluir também o impacto ambiental da ideia global no relatório anual, sendo que o público-alvo serão os beneficiários, e aqui a ser implementado de 2025 a 2029 também. Portanto, a equipa envolvida nesta estratégia de ação climática passa maioritariamente por quatro responsáveis, sendo o primeiro o estratega climático, que será um membro da equipa de Portugal, nomeado pela direção, em que a sua tarefa será precisamente esta de ser responsável pela estratégia climática e pela sua implementação. O presidente da direção, que será responsável pela implementação também da estratégia interna, responsável pela delegação do Chibouto em Moçambique, que será responsável pela integração dos temas ambientais nas escolinhas, assim como pela monitorização da estratégia climática no país, e será também responsável por contactar as autoridades locais para colaborarem na implementação do plano de emergência. E o gestor de comunicação, que será então responsável por recolher e comunicar os resultados desta estratégia climática. As ferramentas e metodologias que usamos, como também já foram referidas pela minha colega anteriormente, foi então a calculadora de emissões, que permitiu uma recolha, monitorização e avaliação da quantidade de emissões de gases de efeito de estufa emitidos pela ideia global,
e uma calculadora de poupança de emissões, que permite também uma recolha, monitorização e avaliação do impacto positivo da organização em termos de diminuição das emissões. Também a elaboração de questionários de verificação para avaliar o impacto dos projetos e um relatório anual. E deixamos aqui os nossos contactos para eventuais questões ou outras coisas que sejam pertinentes. Muito obrigada. Então, agora abrimos aqui um período de perguntas e de respostas, de algum debate. Convidamos-vos também, sabemos que temos aqui algumas associações presentes, tanto ONGs, Organizações de Ambiente, como a ONGD. Sabemos que estão aqui, também podem partilhar um pouco o que é que têm feito, o que é que acharam e também se têm dúvidas. Portanto, damos agora a vocês a palavra. Alguém quer começar? E é só a minha colega Patrícia para nos pôr em mosaico, para nos vermos a todos, se faz favor. Eu vejo toda a gente. Ok, então pode ser aqui da minha definição. Obrigada. Nada. Então, não sei se alguém quer participar. Se calhar eu posso começar. Então, eu penso que, além de tudo isto que as minhas colegas foram mencionando, é também aqui importante trabalharmos todos em conjunto, todos, agora estou-me a referir mais aos colaboradores aqui da organização, no caso, porque para esta estratégia ser realmente eficaz, todos temos de colaborar na mesma, não é? E nesse sentido, se calhar às vezes há pequenas coisas que dentro da organização nós também podemos pensar a fazer enquanto seres individuais. Lembrei-me, por exemplo, que muitas vezes nós trazemos a nossa marmita para o almoço, por isso, se calhar, começar aqui a ter mais em conta os tupperwares de vidro, por exemplo, em vez de tupperwares de plástico, ou um guardanapo de pano em vez de um guardanapo de papel, porque no fundo aquilo que cada um de nós pode fazer e pode trazer de bom para a organização, no fundo também está a trazer de positivo para o ambiente, e acho que é algo a acrescentar aqui ao que já foi dito. Se alguém quiser partilhar outras medidas que também já façam nos vossos escritórios. Para conhecer aqui as colegas, não sei se alguém da Fundação Gonçalo da Silveira quer partilhar um bocadinho o que é que já faz. Olá, Olá, sim, Sara, obrigada. nada. Olha, depois fui-vos ouvindo aqui nas várias coisas, e acho que parabéns não só pelo trabalho ou pelo caminho feito até aqui, mas especialmente pela resiliência na construção das calculadoras e nesta mensuração, que pelo menos da nossa experiência ou do que fomos tentando fazer na área mais aqui do impacto associado ao que é o nosso trabalho ao nível da sustentabilidade tem sido sempre um desafio muito grande. Um, Pelo menos nós, da nossa parte, já tentámos há uns anos atrás começar um plano de sustentabilidade ou de ecologia integral, como na altura começámos a dizer, mas percebemos exatamente que precisamos de tempo e de recursos para dedicar para fazer isto, não é? Gostei muito da ideia que vocês deixaram aqui do estratega, ou seja, de ter um estratega na organização que tenha mesmo que ficar com esta, digamos, com este pelouro estratégico de quase um estratega de transição ecológica que me parece mesmo muito interessante e como isso também permite, gostei muito também de ver esta abordagem, de se perceber o impacto geral de todos os projetos num todo, a partir de uma calculadora. Pronto. Acho que as calculadoras, é isso, são instrumentos difíceis de usar, porque não são tão qualitativos e pareceu muito interessante o lado negativo e positivo que vocês tentaram dar com os diferentes tipos de calculadoras.
e de medir não só o que se evita, mas também o que se tenta produzir pela positiva, não é? O que se tenta transformar. Acho que esse aspecto é muito interessante. Fui-me lembrando aqui de algumas dúvidas mais existenciais, por exemplo, no nosso caso, a nível de infraestrutura. A infraestrutura não é tanto gerida por nós, porque é uma espécie de um co-work, e quando a gestão, ainda por cima, é partilhada, ou seja, estou a imaginar que a complexidade depois de preencher o próprio Excel, de utilizar a calculadora, também vai exigir mais de nós. Um outro aspecto também para partilhar convosco é que me parece mesmo muito, ou seja, é isso, é inspirador perceber que é possível, que não é assim um exercício tão difícil, se calhar como estamos a pintar na cabeça, e que pode ter impactos interessantes. Não sei se no diálogo com os financiadores se acaba por ter algum retorno positivo, posso não ser tão otimista a esse nível, não sei se eles vão olhar tanto para esse âmbito, mas parece-me interessante, numa perspectiva não individual, mas organizacional, perceber o impacto que podemos ter e aqui o tipo de estratégias mais de descarbonização daquilo que nós fazemos. Acho que sim. E obrigada pela partilha. Gostei mesmo de ouvir. Obrigada, Sara, também pelas tuas ideias e tuas reflexões. Posso dizer que nós também não calculamos muita coisa do escritório, porque nós também estamos integrados no IPDJ, e então nós somos um escritório no meio de vários, de um edifício muito grande, e não fizemos esse esforço maior de pedir ajuda à Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo, porque também não sei se seria fácil para eles. Então houve muitas coisas que não contabilizámos, que não calculámos, exatamente porque não temos acesso a elas, não temos acesso à fatura geral do edifício. Portanto, eu acho que pode-se fazer ao nível ou à escala, a uma escala realista, percebendo que recursos é que temos. Se calhar nós não contabilizamos isso, se tivéssemos contabilizado a nossa pegada seria maior, mas nós não somos responsáveis pela fatura da eletricidade, mas claro que temos um impacto, mas dependendo um bocadinho também do tempo e dos recursos, podes ir mais além ou não. O impacto positivo, na nossa área da educação, aquilo preenche-se muito rápido, porque só há uma grelha para uma sheet, uma pequena grelha para a educação, e ela é muito limitada. Foi algo que nós não conseguimos evoluir muito, mas mesmo assim tem lá o impacto ao nível das ações de educação, da formação ambiental, da educação ligada aos temas ambientais. E basta pôr o número de pessoas formadas, o número de horas, e aquilo já, só por si já te dá ali um valor de toneladas de CO2 equivalente e poupadas. Portanto, só por isso acho que vale a pena. E vocês também têm projetos em Moçambique, não sei se na área da educação poderá ser que também aquilo é rápido, pronto, é só a sheet da educação. E pelas emissões poupadas, portanto, nós temos alguma expectativa que isto agora, dizendo, olha, nós poupamos 6 milhões de quilogramas de CO2. Nós temos esta expectativa que isto comece cada vez mais a fazer eco junto dos financiadores, junto dos parceiros. Realmente é algo que estamos a começar, nós ainda não publicamos, por exemplo, vamos publicar agora até ao final do ano. Vai começar a integrar o nosso relatório de atividades, portanto, vamos fazer esse processo. E eu acho que a sociedade, se ainda não está de olhos abertos para estas, para estas toneladas ou para estes quilos poupados, eu acho que vai estar cada vez mais. Por isso, vale a pena pensar nisto como uma estratégia de futuro, no futuro que também é com os desafios que se apresentam já hoje, não é? Das alterações climáticas, e que isto cada vez vai ser mais valorizado. Portanto, eu acho que a nível da comunicação, se calhar nem todos os financiadores estão tão despertos para isso, mas acho que alguns já estão e outros ficarão cada vez mais. Portanto, eu acho que pelo que se evita com a nossa ação positiva, só por isso vale a pena tentar pôr isso também, mas não custa nada, é uma frase no relatório. Deixa-me só lhe perguntar também uma coisa que há bocado lembrei-me e depois agora esqueci-me de vos perguntar, que é nesta vossa articulação com organizações europeias, ou seja, Uhum. vocês conseguiram perceber diferenças entre vocês também nestas pegadas, ou seja de países diferentes e da forma como foram implementando e seguindo as várias estratégias, ou Uhum, não, ou uhum. acabou por ser muito similar? Sim, somos muito diferentes. Por acaso temos aqui uma colega, a Thais, da Fundação Ecosistemi, que é de Itália, e ela depois também pode partilhar um pouco. Mas pronto, as outras ONGs normalmente eram muito maiores do que nós, uma delas até tinha delegações no Iraque, uma delegação no Iraque e por aí fora. Então, um âmbito completamente diferente. Muitas são ONGA, ou seja, são do ambiente. Portanto, têm muito para preencher naquelas sheets todas de gestão florestal,
desenvolvimento rural que nós não temos, porque essencialmente preenchemos no impacto positivo a da educação, portanto percebemos que, pronto, que dá para que é mesmo diferente, pronto, que podemos, mas depois em termos de medidas da nossa estratégia, ou seja, cada ONG do consórcio fez a sua estratégia de ação climática e é um bocadinho por aqui que nós também falamos, portanto, depende agora, não há recursos, ou seja, não estamos a receber dinheiro para isto, não é? É um pouco o que é que nós conseguimos fazer com os nossos recursos humanos, pronto. Não sei se queres partilhar um pouco sobre como é que foi criar a vossa estratégia na Fundação Ecosistemi. Qual é o aspecto mais positivo destas ferramentas que o projeto criou? Bom, então, mais do que nada, antes de tudo, boa tarde a todos, a todas. Que bom poder falar na minha língua, apesar de ser esquisito, eu nunca trabalho em português, Exato. então eu acho que é Estás na mais fácil eu Itália, não é? esquecer as palavras, né? Mas é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês. Em relação ao que dizia a Sofia, digamos que nós da Fondazione Ecosistemi, nós não somos um ente que trabalha na cooperação internacional e na ajuda no desenvolvimento, né, e na ajuda humanitária. Então, a nossa expertise é no setor de desenvolvimento de ferramentas mais voltadas para a transição ecológica e como é que se chama? Para as compras públicas verdes. Vocês me desculpem mesmo, porque às vezes eu dou uma atropelada porque eu não estou acostumada a ter essa linguagem técnica Está em ótimo. português, então eu realmente não me lembro. Então o que a gente fez foi, então eu tô explicando isso porque a gente não fez uma estratégia, que é a estratégia do projeto que a gente ajudou a desenvolver, entre as ferramentas que a gente ajudou a desenvolver, tava a calculadora das ações climáticas, mas como a gente não tem atuação no setor da cooperação internacional, a gente não implementou a estratégia na nossa própria organização. Nós temos já uma política ambiental, porque o nosso core business, como fundação, é trabalhar na transição ecológica, então a gente tem uma política ambiental que reflete, né, todos os nossos objetivos em termos institucionais. Então, por exemplo, tudo que é o que tem a ver com política dentro do próprio escritório, da própria organização, em termos de compras que a gente tem que fazer, que foi uma das ferramentas, né, para o momento que a gente vai fazer as compras, as licitações, nesse caso, não são públicas. Então, todo esse aspecto mais organizacional a gente leva em consideração na gestão seja dos nossos projetos, seja da própria orgânico da instituição mesma. Mas a gente não teve, Sofia, não implementamos, porque não somos uma ONG, como, por exemplo, são vocês, como foi a Suda, que é uma ONG italiana, que eu não sei se tem alguém aqui, alguma representante delas, ou como foi um Ponteper, que são organizações que trabalham seja no setor da cooperação internacional que na ajuda humanitária. Eu só posso dizer que realmente no momento de desenvolver essas ferramentas, que foi esse conjunto de ferramentas, né, do que está constituída a estratégia climática, esse conjunto de ferramentas nós fizemos um levantamento das necessidades formativas das ONGs dos diferentes países, dos países parceiros e outros países também que participaram tipo uma NIDA análises que a gente fez. E foi bastante interessante ver, só para ir um pouquinho ao encontro daquilo que você estava falando, de como realmente cada organização, segundo o próprio eixo estratégico, segundo o próprio objetivo, o setor onde trabalhe, tem resultados muito diferentes no momento de fazer a própria pegada estratégica. Então, realmente, quem trabalha mais com educação pode ter um tipo de pegada muito diferente relativamente a quem trabalha, por exemplo, com ajuda humanitária. A gente tem uma ONG que trabalha com ajuda humanitária, que trabalha em áreas de guerra, e que, por exemplo, levanta-se uma série de questões difíceis para esse setor, em relação à logística, por exemplo, em relação à própria
questão de você manter uma conexão à internet, manter o service, enfim, então tem toda uma série de escolhas e de setores que determinam uma diferença muito grande em relação a uma ONG ou outra. O que a gente quis fazer enquanto Fundação Ecossistema, desenvolvendo uma das ferramentas, que foi o calculador para as ações climáticas, a nossa tentativa, o nosso objetivo foi aquele de valorizar em cada setor que a gente pôde analisar, em que nos foi pedido para prever dentro da própria calculadora, valorizar aquelas ações que já são feitas pelas próprias organizações, em modo que a gente possa considerá-las ações climáticas, ou seja, ações que intrinsecamente já contribuem para uma diminuição da pegada climática. Eu não sei, Sofia, porque eu entrei um Sim, pouquinho sim, 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 no meio obrigada. Exato. mas Obrigada só pela tua para... partilha. Sim, já Não, ajudou. imagina. Obrigada a vocês. Obrigada. Também não sei se aqui as colegas da Associação Monte ou Palombar também querem partilhar alguma preocupação que têm ou ação que têm também nesta dinâmica da ação climática. Ou se mais alguém quer partilhar. Então, Peço desculpa, estava aqui reticente se falava ou não, porque estou aqui a trabalhar numa biblioteca, ok, obrigada por então é ter capaz de ser a ver ligado o aqui. microfone, agradeço. Não faz mal. Estive a ouvir com muita atenção, apesar de não ter aqui a câmara nem o microfone para assegurar a internet. E agradeço, porque na verdade um dos nossos próximos dilemas aqui a atacar será mesmo esta parte das emissões de carbono e nós temos temos para aí umas 4 pick-ups que atuam no terreno diariamente e que também nos preocupamos em saber qual é que é o impacto a nível do carbono que elas fazem, qual é que é o balanço perante todas as nossas atividades de conservação e também para às vezes saber se estamos a fazer mais bem que mal, não é? E olhamos para esta questão sempre de uma forma bastante complexa e foi com muita felicidade que eu vi vocês trabalharem a mesma questão e estou aqui prontíssima para pegar nas ferramentas que partilharam, porque acho que vão ser super úteis para fazermos este cálculo, porque nós parecia um bicho de 7 cabeças, não é? Como é que nós vamos aqui calcular todas estas coisas, todos os balanços positivos, negativos, e vocês traduziram isso de uma forma muito prática e agradeço que partilhem os materiais porque faremos todo o possível para pegar neles. Obrigada. Que bom. Obrigada também pela sua partilha. Ficamos contentes. Boa tarde, eu também ainda estou no trabalho. Em primeiro lugar, muitos parabéns por todo este percurso. Reconheço que não é fácil, aliás, é bastante difícil. Vejo por nós, enquanto organização, ainda temos um longo caminho a percorrer e, e é isso. E também frequentei o curso anterior e agora estou aqui. Tem sido mesmo muito interessante e há mesmo muito a aprender, mas considero que vocês conseguiram dar as ferramentas para começar essa caminhada. Obrigada, Margarida. Ficamos muito contentes de saber que também participou no curso. Nós temos um MOOC sobre ação climática, não é? Um curso online disponível. Já temos este curso online há 2 anos. Ele corresponde a 25 horas com vários módulos sobre estas questões, desde a compreensão mais científica depois até à parte mais de adaptação às organizações e ao nosso papel no terreno. E tem dado créditos, primeiro um crédito universitário, primeiro pela Universidade de Cádiz e agora pela Universidade La Sapienza. Este projeto Mission Impossible está quase a acabar, portanto, ele terminando, deixamos de poder dar os créditos, mas o curso está online. Portanto, temos um curso online de ação climática que vocês podem fazer ou ir buscar os recursos ou ver os vídeos, independentemente agora do projeto terminar ou não. Portanto, esse também é um dos resultados deste projeto. Obrigada pela partilha. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, partilhar a sua experiência, deixar alguma dúvida.
Bem, eu deixo. Oi? Sim, Leonor, por favor, avance. Deixo só então aqui a minha dúvida, porque é quando é que vão partilhar estes materiais e de que forma? Uhum. É essa. Partilhamos já provavelmente amanhã, não sei se Ok, entre hoje e amanhã mandamos o e-mail, está bem? Por isso ok, fique muito tranquila. obrigada. Ok. Temos também aqui connosco a Carla Paiva, que é presidente da Plataforma Portuguesa das ONGD e também presidente dos Médicos do Mundo, portanto estava para fazer a abertura, mas ainda vem bastante a tempo. Carla, bem-vinda, se quiser partilhar um pouco connosco também, ficamos muito contentes. Quero sim. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de mais, pedir-vos desculpa de não ter estado no início deste webinar e obviamente felicitar a Aid Global pelo tema que trabalha e agradecer também o convite na qualidade de Presidente da Plataforma das ONGs para estar presente. Não estive no início, mas é um gosto estar convosco nesta reta final e poder deixar também aqui um bocadinho a perspectiva da plataforma. Gostava talvez só de enquadrar brevemente, não quero monopolizar o tempo que nos resta para nesta reta final, mas enquadrar também aquilo que é a missão da plataforma e o trabalho que tem sido feito em torno da questão da ação climática, sem ser aborrecida, mas acho que poderia ser também um bom contributo dar-vos esta perspectiva. Começar por referir desculpem, que a plataforma foi um erro de simpatia. A Médicos do Mundo também obviamente trabalha a ação climática todos os dias, obviamente como acesso a cuidados de saúde, não podia deixar de trabalhar o eixo da ação climática, mas a plataforma concretamente, e aqui na posição de presidente, agrega-se quase mais de 60 organizações que procuram afirmar a solidariedade entre os povos e contribuir para a criação de um mundo justo e equitativo. Realçamos obviamente a relevância deste evento e do tema escolhido e que, face ao contexto que vivemos atualmente, a realização deste tipo de iniciativas parece-nos fundamental para centrar as discussões na resposta aos desafios globais que enfrentamos. Precisamos de soluções para os problemas do presente e precisamos mobilizar as nossas sociedades e as organizações de não governamentais para o desenvolvimento para a ação em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o ODS, que refere à ação climática. A plataforma tem procurado trabalhar o tema da ação climática com as suas ONGs associadas, tendo participado durante vários anos nas COP e organizando ações de capacitação e reflexão interna para promover a ação das ONGs nesta reflexão nesta área, assim como construindo posicionamentos de advocacy, por exemplo, o financiamento climático, mas também comunicando externamente o tema e a perspectiva da sociedade civil. Assim, consideramos fundamental que as ONGs incrementem a sua ação nesta área para que possam contribuir para a justiça global, com especial relevância para a justiça climática. Prosseguiremos o nosso trabalho com este objetivo e fazemos votos para que o trabalho que a Aid Global faz e vem fazendo e faz, em especial hoje neste momento, represente, peço desculpa, represente um ponto forte e um ponto de reflexão e congregação de vários esforços naquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável e sobre o tema. Não me alongo muito, o discurso de abertura era muito mais vasto, mas lamento imenso este constrangimento que houve na minha agenda. E felicito mais uma vez a Aid Global, em particular a pessoa da Sofia Lopes que me dirigiu o convite. Tenho imensa pena não ter estado ao longo de todo o webinar, mas não queria deixar, apesar de ser uma breve intervenção, não queria deixar também de vos parabenizar, de vos felicitar todo o trabalho que todos os dias os operacionais fazem no terreno e depois estrategicamente o foco na ação climática que face à COP que terminou há 4 dias atrás, o foco nas prioridades da estratégia do ODS
têm que estar em cima da mesa, independentemente da área de intervenção que cada uma das nossas organizações tenha, mas é prioritário que faça parte dos planos estratégicos e dos modelos de governança de cada uma das associadas. Obrigada, Carla. Ainda bem que Obrigada, mais uma chegaste vez. mesmo. Mais Mais vale uma tarde vez, do que peço nunca, como imensa diz o desculpa. ditado, mas valeu bastante a pena para esta tua intervenção final. Muito obrigada, Sofia. Portanto, penso que mais ninguém tenha questões. Estamos a chegar ao final. Eu vou colocar um link para a avaliação e para fazerem uma pequena avaliação deste webinar, agradeço o vosso esforço. E agora passo a palavra à Patrícia, que vai fazer aqui também um fecho deste momento, a minha colega Patrícia. E enquanto eu vou buscando o link para a avaliação, vamos ouvindo a Patrícia. Está bem, obrigada. Então, acho que foi muito importante aquilo que tivemos aqui a fazer hoje. E pegando aqui nas palavras de uma das Sofias, que eu já não sei qual delas é que disse, mas que é tão importante nós contabilizarmos as emissões que emitimos, mas também aquelas que poupamos, porque no fundo aquelas que poupamos acabam também por ser motivacional para nós, não é? Estávamos aqui há pouco a referir que é complexo fazer toda esta contabilização, e que queremos todos chegar mais além e reduzir as nossas emissões. Mas eu acho que é muito interessante também chegarmos ao fim e vermos, ok, nós neste parâmetro não estamos nada bem, mas calma lá, se calhar neste outro parâmetro nós estamos muito bem. E se nós neste conseguimos reduzir as nossas emissões, porque é que no outro nós não vamos conseguir reduzir também? E isto dito não só enquanto o nosso papel nas organizações e aquilo que podemos reduzir a nível organizacional, mas também relembrar que o trabalho começa de nós, que todos nós temos um impacto a nível do clima. Todos nós emitimos mais ou menos, mas todos somos responsáveis por aquilo que neste momento está a acontecer no nosso planeta. E por isso devemos unir esforços, trabalhar colaborativamente enquanto seres humanos, enquanto comunidade, enquanto governo, enquanto países. Portanto, isto vai do local ao global. E às vezes existem aqueles momentos em que pensamos se o outro não faz, porque é que eu também não vou fazer? Mas vamos fazer, porque se calhar nós pode resultar ao contrário, podemos ser nós o exemplo para o outro. Se ele faz, eu também consigo fazer e também consigo adaptar. Por último, deixar então aqui também umas palavras de agradecimento à presença aqui da plataforma portuguesa das ONGDs, a todos vocês que estiveram aqui connosco e nos foram acompanhando, e também referir que aqui o projeto envolve outras organizações, como já tínhamos referido, e está a ser apresentado também noutras línguas, quer pela ASUD, pela Iroco, pela Bosque e Comunidade, pela Fundação Ecosistema, e aqui na representação da Thais, pela UNO.per e a Universidade de Cádiz. Portanto, todas juntas desenvolvemos esta calculadora que vos apresentámos. Esperamos que tenham gostado. Enviaremos os materiais em breve e pedimos, por favor, então que preencham aqui o inquérito de avaliação. Obrigada. Ficam depois com os nossos e-mails em caso de dúvida. Caso queiram implementar, nós também estamos aqui para dar os nossos contributos e o nosso apoio. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, com licença. Obrigada. Obrigada, obrigada. Licença, respeitar. Obrigada. Sofia, Obrigada. Patrícia, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, Obrigada a Carla. todos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Sofia. E parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito em Portugal. Obrigada Obrigada por por teres teres. vindo, Thais.